A URL de dev é localhost 8080, é a mesma URL, tá, beleza. Vamos tentar dar um send aqui. Usuário cadastrado com sucesso. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula dessa série de Node.js, beleza? A gente vai falar hoje sobre integração com o banco de dados MongoDB. A nossa intenção também é falar sobre integração com o MySQL, porque dependendo do tipo de uso que você for utilizar, por exemplo, imagina que você tem uma tabela de produtos e dentro dessa tabela de produtos tem campos que exigem muitos relacionamentos. Então, por exemplo, você tem um campo lá que chama, por exemplo, tipo. E esse campo é um tipo específico de camisa, só que, por exemplo, digamos que você tá falando de um produto que é uma camisa, tá? E aí você tem o tipo de camisa, que são as cores, tá? E essas cores, elas só estão disponíveis em alguns tamanhos. Repara que você está criando um nível de relacionamento que ele é terciário. Então, você vai ter que ter um cadastro de tipos dessa camisa e um cadastro de, dentro dos tipos, quais são os tamanhos que você tem disponíveis. Então, assim, começa a ficar complexo com o Mongoose. Então, aí, se tiver um nível de complexidade maior do que 3 níveis, eu já recomendo que você trabalhe com o MySQL. Mas, o Mongoose, ele oferece várias formas da gente conseguir trabalhar de uma maneira leve e com coleções, tá? Dentro do Mongoose, tabela são coleções, tá? E aí você pode jogar qualquer dado lá dentro. Mas, ao mesmo tempo que isso é flexível, a gente tem que deixar um pouco mais, digamos assim, estruturado para que não fique confuso na hora de consultar esse dado. Imagina que um documento, dentro das coleções tem documentos, como se fossem linhas de uma tabela, tá? No MySQL, por exemplo, e digamos que cada linha desse documento contenha um índice, tá? Que seria um rótulo de coluna ali, dentro do MySQL. Digamos que ele tem índices diferentes, sabe? Tipo, um produto ele tem mais de um dado, outro produto não tem, enfim. E isso fica muito complexo na hora da gente exibir isso. Então, a gente tem que estruturar isso de uma forma bem legal para não ter problemas depois. E no Mongoose, a gente trabalha com esquemas. A gente vai ver isso um pouquinho a partir de agora, beleza? A gente vai instalar agora, então, vou abrir uma segunda aba aqui no nosso terminal. Se você não tem o código dessa aplicação, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o código da construção que a gente começou na aula passada, tá? Lembrando que é uma série sobre Node.js, a gente vai falar sobre autenticação, sobre integração com o Mongoose, integração com o banco MySQL, enfim, vai falar sobre muitas coisas aqui dentro. Então, é bem legal vocês acompanharem desde o início, caso vocês estão chegando aqui agora, beleza? Mais uma coisa, se vocês se você ainda está precisando aprender JavaScript de um nível mais básico, aqui embaixo tem um link que é nossa plataforma de cursos gratuitos. Lá tem curso de JavaScript, curso de HTML, curso de CSS, curso de Node, num nível mais básico, tem bastante coisa lá. Então acessa lá, porque vai ser bem legal. Então aqui a gente vai começar instalando uma aplicação, vou utilizar o Yarn, tá? Se você quiser utilizar o NPM, não tem problema. Vou instalar o Mongoose, beleza? Mongoose é o ORM que vai lidar com os dados do MongoDB. Ele é bem simples, então vocês não devem ter dificuldade aí. Beleza, voltando lá, eu preciso criar aqui, ó, dentro do SRC, uma pasta chamada config, tá? Essa pasta config vai ter, num primeiro momento, um arquivo chamado connection, tá bom? Eu costumo dar esse nome porque, de fato, ele só vai estabelecer conexões com bancos de dados. E a gente vai fazer de uma forma que essa conexão ela seja num sentido múltiplo, abrindo a possibilidade da gente conseguir, no futuro, integrar com múltiplos bancos de dados. Tá bom? Então, eu vou criar uma class aqui chamada connection. Connection. E, beleza, eu vou criar um método construtor aqui, café com leite. Beleza? E agora eu vou criar
um método aqui dentro da minha classe chamado Database Connection. Database Connection. MongoDB. MongoDB, que é o primeiro banco de dados que a gente vai trabalhar, beleza? E aí, esse método ele vai ser automaticamente executado aqui dentro do nosso construtor. Lembrando que o método construtor, ele ativa, ele chama tudo que está dentro dele, logo que a connection é chamada em algum lugar, é instanciada em algum lugar. Então, eu vou fazer o seguinte aqui dentro, eu já vou automaticamente já chamar esse nosso método utilizando o conceito do this, tá bom? E aqui dentro, ele já vai executar esse método logo, tá? Aqui embaixo eu já vou dar um module.exports igual a new, que eu vou exportar como um objeto, new connection, tá bom? Vou exportar isso para outros arquivos conseguirem utilizar. Só vou colocar aqui com letra maiúscula para ficar de uma maneira melhor aqui. Connection, agora ficou tudo certo, beleza? Beleza, agora a gente precisa fazer algumas configurações do próprio MongoDB para estabelecer a comunicação, tá bom? Eu vou criar aqui, na verdade, antes de criar, eu vou importar o Mongoose, que é igual a require, beleza? Que vem do próprio Mongoose, tá? Que tá aqui embaixo. Beleza, importei o Mongoose aqui. Agora eu vou utilizar ele aqui dentro do nosso método Database Connection MongoDB. Beleza, então aqui eu vou criar já um atributo chamado MongoDB Connection. E esse carinha, ele vai utilizar do Mongoose, que está aqui em cima, eu instanciei nessa constante. E eu vou utilizar um método dele que chama connect. Esse connect, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é a conexão, a URL de conexão que eu vou fazer com o MongoDB. E o segundo são algumas configurações que a gente passa por padrão para o MongoDB para ele funcionar da maneira correta. Se você ficar com dúvida sobre essas configurações, é só pesquisar aqui, ó, Mongoose npm, beleza? Entrou aqui, tem a documentação certinha, inclusive você pode copiar e colar essas configurações. É isso que eu estou falando, ó. Mongoose, ele está utilizando o método connect, tá? Ele está utilizando uma URL que é o endereço do nosso banco de dados, e aqui embaixo ele faz algumas configurações. Inclusive, eu já vou copiar essas configurações aqui para dentro e vai dar tudo certo. Beleza? Feito isso aqui, a gente precisa colocar o endereço da nossa base de dados. Inclusive, eu já vou utilizar parte desse endereço aqui. Beleza? Coloque e escrevo o nome da nossa base de dados. Vamos escrever aqui Node.js, tá? Esse é o nome da nossa base de dados que a gente vai criar aqui. E aí aqui embaixo o que a gente precisa fazer é testar. Se deu certo, a gente emite uma mensagem. Se deu errado, a gente vai emitir uma mensagem de erro, beleza? E eu vou fazer isso usando o then, tá? E aí ele vai receber uma arrow function. E aqui dentro eu só vou dar um console log para falar assim, ó, conexão. Vamos colocar assim, conexão estabelecida com sucesso. Beleza. Feito isso aqui, eu preciso agora só receber o erro. Então, .cat. Beleza. E aí ele vai receber também uma arrow function. E dentro da arrow function eu vou receber um error, tá? Aqui eu não preciso receber a response, porque eu não vou utilizar. Se deu certo, eu só quero emitir uma mensagem no console que deu tudo certo, beleza? E agora, se deu o erro de fato, eu quero dar um console log também sobre esse erro. Eu vou colocar crase, porque eu vou colocar string e variável no mesmo lugar. Então, eu vou colocar aqui, ó, erro ao estabelecer conexão com MongoDB. Beleza? E o erro aqui na frente. E o erro eu vou colocar com cifrão e 2 colchetes e o erro dentro dele para a gente especificar qual que foi o erro.
beleza? Então, basicamente, isso que eu vou fazer, eu só vou colocar aqui, ó, estabelecida com o MongoDB, porque a gente pode ter múltiplos bancos de dados. E como que a gente pode ter múltiplos bancos de dados? Aqui, nossa função construtora, nesse momento, ela está startando só a Database Connection com o MongoDB, tá? Que é esse aqui. Mas eu posso criar, por exemplo, um outro aqui, que chama, por exemplo, Database Connection MySQL, tá bom? Beleza? Feito isso aqui, então eu crio uma outra conexão. E aí eu teria que startar essa minha segunda conexão aqui dentro do nosso método construtor. Mas no nosso caso, no primeiro momento, a gente não vai estabelecer conexão com dois bancos de dados. A gente só está criando uma estrutura aqui que seja mais parruda, para caso você queira, no futuro, incluir esse tipo de funcionalidade, tá? Com mais de um banco de dados. Então, eu recomendo que, dependendo da sua aplicação, você utilize o MongoDB porque ele é leve, que ele é simples de utilizar e geralmente você consegue gratuito para começar na net, beleza? Agora, se você depende de muitos relacionamentos na sua aplicação, eu já começaria com MySQL, porque é mais simples, né? Ele é mais complexo, ele é mais simples para você trabalhar com relacionamentos. Beleza? Feito isso aqui, cara, tá pronto. Eu só preciso vir aqui dentro do app e, de fato, importar ele aqui. Então, eu só vou dar um required, beleza? E eu vou chamar de onde ele estiver, tá? Ele tá dentro do meu config, tá? Então, é config connection. Feito isso aqui, eu tenho que receber no momento que eu atualizar essa aplicação, eu vou voltar no meu outro, no split aqui, no primeiro split da minha aplicação. Inclusive dá até para fazer isso aqui, mas eu vou excluir esse carinha aqui, e vou excluir esse aqui também. Ó, inclusive, a nossa aplicação ela já estabeleceu uma conexão com o banco MongoDB, tá? Então a nossa conexão ela já está pronta para ser utilizada, tá? A gente só vai fazer mais uma configuração aqui dentro do app que não tem a ver com a questão da conexão com o MongoDB, mas um recurso que vai ajudar na nossa aplicação no futuro, tá? Eu vou abrir um outro terminal aqui, eu vou dar um yarn add e eu vou instalar um carinha chamado Morgan para gerenciar as requisições da nossa API, beleza? Vocês vão ver isso mais para frente, mas podem ficar tranquilos. Só vou fazer um pequeno ajuste aqui dentro do nosso app use. Aqui embaixo, ó, eu vou fazer de novo um thisapp.use e aí eu vou chamar um carinha chamado Morgan e eu vou passar para ele um parâmetro chamado dev, tá bom? Dev é um parâmetro que ele vai trazer algumas informações sobre a requisição que estão fazendo para a minha aplicação. E aí eu preciso importar ele aqui em cima. Então, const Morgan, que é igual a require, e aí eu vou importar o Morgan. Ele já está aqui embaixo, pronto para ser importado. Ele vai dizer aqui embaixo que provavelmente... aqui está faltando um parênteses, deve ser por isso que ele deve estar reclamando. Vamos ver aqui qual que é o erro. Morgan, tá, escrevi errado. É Morgan, beleza? Feito isso aqui, ó, a nossa aplicação está rodando de maneira lisa de novo, tá? Tá tudo certinho aqui dentro da nossa aplicação. Feito isso, agora a gente tem uma conexão com o banco de dados, tá tudo certo. E o nosso banco de dados está em localhost, tá? Nesse caso aqui. E a nossa conexão é com o Node.js, que é como se fosse a nossa base de dados, tá? E a nossa conexão está em localhost e nossa base de dados é ao Node.js, que a gente estabeleceu aqui, tá? E é legal o MongoDB porque é o seguinte, essa tabela, essa database aqui, ela não existe, tá bom? Só que, à medida que eu fizer a minha primeira operação com o Mongo, de inserir algum dado, ele vai criar. Se essa minha database não existir, ele vai criar dentro da nossa máquina, beleza? Fechou. Agora vamos lá, a gente precisa fazer algumas outras configurações. Beleza, então quando eu falei que a gente precisa criar uma estrutura que fica monitorando o que a gente insere, o que a gente busca de dentro do MongoDB, dentro do MongoDB isso se chama
Dentro do Mongoose, isso se chama esquemas, tá? Os esquemas servem para a gente criar um certo padrão e não se perder em relação ao que a gente trabalha dentro do MongoDB. Como eu disse, ele é muito flexível, ele aceita qualquer coisa, então você pode jogar qualquer dado que ele vai aceitar. Só que os esquemas, eles vão criar uma estrutura que cobre o banco de dados para que a gente que não vire uma bagunça completa, tá bom? Então aqui dentro do app, a gente vai começar já criando uma pasta chamada models, beleza? As models vão ser onde a gente coloca os nossos esquemas. Models é com um L só, beleza. E aí, aqui dentro dessa minha model, eu já vou criar aqui um primeiro esquema, vai chamar user.js. E esse user.js, eu já vou começar importando o nosso Mongoose, que é igual a require, beleza? Ele vai vir de dentro do Mongoose. E aí, para eu criar o meu esquema, eu vou fazer da seguinte forma. Eu primeiro vou criar uma constante chamada user, e essa constante, basicamente, ela vai receber o que está de dentro do mongoose.schema, tá bom? É este daqui, esquema. E aí, aqui dentro, eu vou definir as configurações do meu esquema em si. E quais são as configurações? O primeiro campo vai ter um campo chamado name, tá bom? E as configurações do meu campo name, eu posso definir aqui dentro desse meu objeto, tá? Então, a primeira coisa, inclusive, se eu der um Ctrl+, ele me dá as opções. Eu vou definir um type, e meu campo name vai ser do tipo string, tá bom? E eu quero que seja um campo obrigatório. Então, required. E eu vou passar um padrão para ele como true, tá? Então, ele é obrigatório. Beleza, o segundo campo que eu quero passar aqui, já vou até copiar aqui para ficar mais fácil, é um e-mail, ele é uma string, ele é obrigatório também, beleza? E o terceiro é um password, que é uma senha de acesso, por exemplo, ao meu sistema, que ele vai ser do tipo string e obrigatório também. Feito isso aqui, eu preciso agora exportar o meu esquema. Beleza, então eu vou vir aqui, então, module.exports, que é igual a mongoose.model, e esse meu método do Mongoose, ele vai receber dois parâmetros. Como é que a gente quer que fique dentro do banco de dados? Então, a gente quer que fique assim, minúsculo, e o objeto que define o esquema desta tabela, tá bom? Então, vai ficar, basicamente, com esse objeto que a gente criou aqui do esquema. Feito isso aqui, a gente precisa fazer só mais uma configuração. Eu quero que toda vez que seja inserido algo, né? Então, eu vou passar mais um objeto de configuração aqui para o meu Mongoose. Então, eu vou fazer já assim para organizar. Esse é o primeiro objeto, que é o esquema em si. E o segundo objeto que eu vou passar aqui é que eu quero que ele grave, tá? O timestamps dos dados para a gente. Feito isso aqui, então, tá tudo certo. Concorda que aqui tem um objeto, que é a configuração do nosso esquema, e depois a gente passa uma outra configuração, que ele tem que gravar lá o create at e o update at dentro das nossas tabelas automaticamente. Ou seja, sempre que a gente inserir um dado, ele vai gravar o dia e a hora, tá? Um objeto JavaScript de data, com a data que a gente criou esse arquivo. E se a gente alterar esse arquivo em algum momento, ele vai criar um outro recurso dentro da nossa coleção, chamado update at, que é quando esse recurso foi alterado. E depois a gente tem como, por exemplo, trabalhar com versões também. Por exemplo, ele já traz isso automático. Quantas vezes a gente alterou isso, qual versão que ele está, enfim, este documento em si. Beleza, feito isso aqui, a nossa configuração da model está pronta. A gente vai para dentro da controller fazer as configurações. Então, dentro da minha controller de user, tá? Eu vou já começar importando o nosso user, tá? Com letra maiúscula, porque ele é uma model. E ele vai vir de dentro do require, ponto barra, ponto barra, que eu tenho que voltar a uma pasta, models. E o que tem dentro da model é user, beleza? E aí, aqui dentro do user, a única coisa que eu preciso fazer, por exemplo, quando eu quiser inserir um dado dentro do banco de dados, eu vou criar aqui mais um método chamado store,
Vou até colocar ele mais para cima aqui. Um método que ele é assíncrono. Então é só colocar o async na frente. E aí eu vou basicamente receber o REQ de requisição, o RES de resposta. E vou fazer o seguinte. Vou dar um user.create. É assim que se insere dados dentro do MongoDB através do Mongoose, tá? Só que eu quero eu quero esperar a resposta dessa requisição. Então, await user create, e aí primeiro eu vou passar os dados. Essa variável não está criada, eu preciso receber de dentro do RecBody, e vou pegar caso aconteça algum erro. Então, e se acontecer erro, eu vou criar aqui uma arrow function, tá? E vou verificar se existe de fato um erro. Se o erro for de fato existente, então eu vou retornar alguma coisa. Então, return, e aí aqui dentro eu vou dar um res.status, e aí eu vou retornar um status 400, que é um status de erro, e um JSON com algumas configurações. A primeira configuração, eu vou mandar um error true, tá? Eu sempre uso esse padrão nos meus projetos, error true, uma message, beleza? Com o erro que aconteceu. Então, por exemplo, erro em string, né? Erro ao tentar inserir usuário no banco, no MongoDB. Beleza? Feito isso aqui, eu já tenho um retorno bem legal. E se não tiver nada disso aqui, porque ele só vai retornar isso caso tenha um erro. Se não tiver nada disso aqui, então eu retorno aqui embaixo, ó, dou um return com res.status, da mesma maneira, tá? Inclusive, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. A única coisa é que eu vou mudar para um status 200, que é um status ok. Vou retornar um JSON com um error false e com uma mensagem de usuário cadastrado com sucesso. Beleza? Agora eu preciso configurar aqui quais são os meus dados, tá? Os meus dados eu vou receber de dentro do nosso rec.body, beleza? E de dentro do RecBody, o que eu quero receber? Quando eu coloco um objeto JavaScript aqui, tá? Entre colchetes, eu estou desestruturando o que vem de dentro do RecBody. E eu estou dizendo assim, olha, eu só quero o name, o e-mail e o password. E automaticamente ele já cria password, beleza? Ele automaticamente já cria essas variáveis para a gente. E essas variáveis aqui eu vou criar uma outra constante chamada dados, chamar de data, por exemplo. E aqui dentro chama de data também. E esse data aqui vai receber um objeto com cada um desses parâmetros. O name, o e-mail e o password. Se você reparar, são os mesmos parâmetros que tem aqui dentro da model, tem que ser sempre esses parâmetros, até porque eles são obrigatórios, beleza? Isso porque até agora eu não estou fazendo nenhuma validação para ver se eles existem, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma validação aqui em cima, ó, validação para ver se esses dados existem. Beleza, feito isso aqui, agora é possível da gente conseguir inserir dentro do banco de dados. Vamos só organizar isso aqui, deixar tudo em uma linha para ficar melhor, no sentido da gente conseguir visualizar as coisas aqui dentro. Feito isso aqui, agora a gente já pode testar. Eu posso também retornar o usuário em caso true, tá? Para retornar, eu precisaria receber esse await dentro de um parâmetro específico aqui uma variável dentro do JavaScript. Então eu criaria uma variável letUser que é igual a await user, beleza? E user viria aqui dentro. Mas nesse caso a gente não quer fazer isso. Vamos testar. Só isso aqui deve funcionar e a gente vai ver se vai funcionar de fato. Aqui dentro das nossas rotas a gente precisa criar uma rota chamada store, beleza? Então user routes. Vai ser uma rota do tipo post. Já existe essa rota post, calma aí. E a única coisa que eu vou mudar essa rota post é para ser para o store.
E a store que a rota index que a gente tinha criado, a gente exclui, porque não vai precisar mais nesse momento, beleza? Essa rota show que a gente criou, a gente vai visualizar um usuário, por exemplo, mas a gente vai criar daqui a pouquinho, beleza? Vamos ver se está funcionando. Eu vou entrar lá dentro do nosso Insomnia. Dentro do nosso quadro que a gente estava falando, é só entrar aqui em Dashboard, YouTube. E aí aqui dentro eu consigo adicionar um usuário. Então eu preciso do name, do e-mail e do password. Ainda falta bastante coisa aqui, porque, por exemplo, esse password ele não pode ser armazenado dessa maneira. Ele tem que ser armazenado criptografado, mas por enquanto vamos inserir assim com uma senha de 1 a 6, por exemplo, e vamos ver se vai funcionar. O URL de dev é localhost 8080, é a mesma URL, tá, beleza. Vamos tentar dar um send aqui. Usuário cadastrado com sucesso. E como que a gente consegue visualizar que esse usuário de fato está criado? Eu costumo utilizar o Mongo Atlas, tá? Então, o Mongo Atlas, que é uma interface gráfica do MongoDB, ó. Ele está aqui, ó, Mongo Atlas. Deixa eu pegar aqui uma outra URL, MongoDB Atlas download. Eu vou deixar a descrição, aqui na descrição do vídeo também, essa URL do MongoDB, beleza? Aqui embaixo, ó, tem uma URL, ó, MongoDB download. Você consegue vir aqui, ó, a gente quer um sistema community server, tá? Sempre. E aí, você coloca as configurações. Provavelmente, ele já deve ter puxado a sua plataforma. Eu estou usando o Windows, ele já puxou aqui que eu estou usando o Windows. É só fazer um download, next, next, next. Ele vai criar aí para vocês, beleza? E aí, a gente utiliza ele desta forma aqui, tá? Então, eu vou abrir ele aqui na minha máquina. Beleza, aqui é só dar um connect. E aqui, ó, tá vendo? São os bancos de dados que a gente tem, tá? Eu tenho esses bancos de dados, alguns vêm como padrão, então fiquem tranquilos. E se eu clicar aqui, ó, dentro de Node.js, que foi o banco de dados que a gente criou, ele vai criar uma collection chamada users, beleza? E aí aqui dentro dessa collection users, ele inseriu um dado, foi o dado que a gente especificou, tá? E se eu adicionar um outro dado, por exemplo, aqui dentro do Insomnia, eu vou adicionar um outro dado, por exemplo, Patrícia teste, por exemplo. E vamos inserir com um e-mail do tipo patricia@teste.com, beleza? Feito isso aqui, o que a gente consegue fazer? A gente consegue dar um send, ele cadastrou de novo. Quando eu venho aqui e dou um refresh aqui em cima, ó, e ele traz para mim o novo documento dentro dessa collection, tá? Que é a collection de usuários. E aí, o que ele faz? Ele cria automaticamente um ID, tá? Que é uma chave. Ele cria o create, o update, graças ao timestamp que a gente adicionou. Ele cria um "-v", que é assim, se a gente editar isso uma vez, ele vai colocar 1. Se a gente editar 2 vezes, ele vai colocar 2, tá? São quantas vezes esse usuário, qual que é a versão, tá? Que dá desse registro aqui. Beleza? E aí a gente consegue manipular desta forma. Isso é uma rota de cadastro, tá? A gente vai ainda melhorar essa rota de cadastro, a gente vai criar a criptografia de senha. Beleza, o que a gente precisa fazer agora é fazer alguns ajustes para que isso fique mais seguro, mais bem organizado, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser instalar uma nova ferramenta aqui dentro da nossa aplicação, um novo pacote, que chama Bcrypt.js. Bcrypt.js, tá bom? Vou dar um yarn add, se estiver utilizando npm, tudo bem, pode utilizar aí tranquilamente. Só dar um yarn, um npm install Bcrypt.js. Beleza, feito isso aqui, o que a gente pode fazer agora é importar o Bcrypt, tá? Então, Bcrypt, vou dar só o nome de Bcrypt aqui, que é igual a require. Eu vou chamar ele de Bcrypt.js mesmo, que é o nome dele, que senão não funciona. Beleza, feito isso aqui, antes de inserir no banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse data.password e vou aplicar uma hash, tá? Aí eu vou criar aqui uma função, que eu vou esperar essa função rodar, tá? Que chama bcrypt.hash,
tá? Essa função, basicamente, vai gerar uma hash, tá? Um dado, uma criptografia da minha senha, e aí eu posso definir alguns argumentos aqui dela, tá? Deixa eu só colocar assim e vou comentar também aqui tudo direitinho para vocês terem aí como base no código de vocês. Lembrando que o código fonte, o repositório, está aqui embaixo do GitHub. E aí aqui dentro eu posso passar o data password, tá? Eu vou passar esse parâmetro e vou passar quantos caracteres que eu quero que ele gere, tá? A partir desta senha aqui. Então eu quero que ele gere uma hash com 8 caracteres, beleza? Feito isso aqui, agora, antes de inserir no banco de dados, ele vai transformar o data password em uma criptografia. Vamos ver se isso vai funcionar direitinho? Vamos tentar inserir aqui a Patrícia 2, dentro do banco de dados com a mesma senha. Vou dar um send, usuário cadastrado com sucesso. Vamos lá no Mongo Atlas, dá um refresh e ele gerou aqui uma hash para a gente de dentro do Bcrypt, beleza? Isso aqui é uma boa prática para a gente trabalhar dentro de aplicações, principalmente que armazenam senhas, tá? Não é o ideal a gente armazenar desta forma aqui, o ideal é a gente armazenar isso aqui criptografado. Feito isso aqui, então a gente já tá, vou fechar aqui porque a gente não está mais utilizando, a gente já está agora armazenando com a senha correta. O que está faltando aqui é fazer uma validação, beleza? A validação a gente vai utilizar um carinha chamado IUP, beleza? Então yarn add IUP, que é essa funcionalidade que a gente vai utilizar. Para quem não conhece o IUP, eu recomendo bastante IUP NPM. É uma ferramenta que trabalha tanto no front, eu gosto de utilizar no front para fazer validação de dados, faço uma validação também no back-end. E ele trabalha através de esquemas também, e você pode definir, ó, tem vários padrões. Então, por exemplo, você pode definir que o seu dado é uma string, você pode definir que ele é um number, você pode definir que ele é positivo, ele faz isso tudo automaticamente para você, tá bom? Eu vou aqui, de fato, já importar isso aqui, eu vou copiar isso aqui que fica mais fácil para a gente ter como padrão lá dentro do nosso código. Eu vou só fechar esse terminal aqui, voltando para o nosso código, eu vou colar aqui dentro, e a gente vai importar ele aqui em cima. Então, import tudo do IUP, as IUP, from não, é igual a require. Inclusive, essa forma aqui, ó, import from, é do novo ECMAScript, que não está disponível ainda no Node, tá bom? Então, você tem que fazer, por enquanto, desta forma aqui. Eu vou importar só assim, ó, como IUP, o IUP em si. Beleza? Feito isso aqui, a gente já consegue funcionar o IUP aqui embaixo. E para funcionar esse esquema, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é que a gente vai criar aqui um esquema com os dados que a gente precisa validar. Os dados são o name, vou fechar todos aqui só para a gente ter como criar do zero, tá? E-mail vai ser um iup.string. Aliás, dá pra gente validar como um e-mail mesmo. E-mail e required. Beleza? Ele é obrigatório. E um password, que é também a mesma coisa aqui do que o name. Ele é obrigatório e isso aqui já deve funcionar. Para conseguir fazer uma validação eficiente, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os dados de dentro da minha requisição, tá? Então, eu vou fazer assim, esquema. Então, eu vou pegar aqui o meu esquema e vou utilizar uma função de dentro dele que chama isValid, tá? Ou seja, está válido, tá? Os meus dados estão válidos, só que eu tenho que passar para dentro dele os dados que eu quero que ele valide. Beleza, e os dados que eu quero que ele valide vêm de dentro do rec body, concorda? A gente ainda não criou o data, tá? Então, a gente vai fazer assim. E aí, eu quero que ele espere que isso execute, tá bom? Então, vai esperar a resposta dele. Então, vai esperar a resposta dele aqui dentro. Beleza. Para eu facilitar aqui o processo, o que eu vou fazer? Eu quero saber se o retorno ele é false, tá bom? E para verificar isso, eu preciso, basicamente, criar uma estrutura aqui desta forma. Então, se esse dado, o retorno desse dado, ele for false, então
aí eu vou fazer um processo aqui, que é um return, vou retornar para o usuário, um res.status do tipo 400 com um JSON específico, tá? E o JSON específico a gente pode até copiar a estrutura que a gente está utilizando aqui, de error e message. Opa! Error e message. Beleza, error true, erro ao validar. Ou, por exemplo, a gente consegue colocar aqui, ó, dados inválidos. Beleza, feito isso aqui, se der o erro, ele não vai deixar passar por aqui, ele simplesmente vai imprimir, já vai retornar isso aqui para a nossa requisição. Então, vamos ver, só vamos recapitular o que a gente fez aqui e a gente já testa. Isso aqui é a validação do nosso processo, tá? Então, inclusive, eu vou colocar aqui de uma maneira melhor comentado, para ficar melhor. Validação através do IUP esquema. Beleza? E aí, isso aqui é o início. Beleza. Aí, a gente vai pegar esse comentário aqui e vai colocar lá no final. Que ele é o fim aqui embaixo. E aí aqui começa um novo processo. Primeiro, a gente pega o dado e atribui, né, criação da constante data. Não, primeiro a gente pega os dados, né? Então, desestruturação dos dados da requisição. Que é essa primeira tarefa que a gente está fazendo aqui, ó. Beleza, depois de fazer isso aqui, eu vou criar essa minha constante. Data. Opa, esse aqui eu posso excluir, que é a desestruturação aqui em cima. Beleza? E aqui eu posso excluir esse aqui, porque aqui não tem isso aqui. Beleza. E aí, eu vou criptografar a senha, né? Criptografar a senha. Beleza. E por último, eu vou inserir dentro do banco de dados. Inserção no banco de dados. Então, este foi o processo que a gente fez aqui, tá? Agora a gente vai testar para ver se tudo isso aqui está funcionando da maneira como deveria dentro da nossa aplicação. Então, vamos lá. Ó, vamos criar aqui, por exemplo, um outro nome aqui chamado Gabriel Macena. O e-mail dele é gabrielmacena@teste.com e a senha é a mesma. Vamos dar um send. Ele demorou um pouco, deve ter dado algum erro. A gente pode ver o erro aqui dentro do console, beleza? E o erro é que o e-mail não é uma função, tá? Vamos olhar aqui o que a gente errou. Provavelmente ele vai pedir que a gente valide também ele como uma string ou um tipo de dado. Então, a gente pode vir aqui, ó, como string. Beleza, string, e aí depois eu quero que ele seja um e-mail e depois eu quero que ele seja obrigatório. Salvei isso aqui, tá? Agora eu vou dar um send de novo e ele cadastrou corretamente. Beleza? Vamos olhar lá dentro do Mongo. Refresh inseriu aqui da mesma forma que a gente colocou, com dado criptografado. Então, nossa aplicação continua funcionando. Beleza? Voltando lá no nosso código, o que a gente pode melhorar aqui na nossa aplicação? Beleza, por exemplo, esse aqui é um cadastro de usuários. Concorda que a gente tem que verificar se o cara, esse e-mail, né, que está vindo aqui dentro da requisição, ele existe dentro do banco de dados? É o ideal a gente fazer isso, antes, inclusive, de montar os dados aqui, de criptografar a senha para inserir do banco de dados. O ideal é que a gente faça isso neste momento aqui, ó, que é o momento que a gente desestruturou os dados, pegou os dados da requisição, a gente verifica se o e-mail dele existe no banco de dados. Beleza, para fazer esse processo, ele é bem simples, tá? Eu vou dar um await user.findOne, tá?
e basicamente vou desestruturar e vou passar qual que é a query que eu quero fazer lá dentro do MongoDB. Eu quero saber se existe algum e-mail com o mesmo dado do e-mail, então eu só preciso passar assim, ó. Pronto. Feito isso aqui, inclusive, antes de desestruturar, a gente consegue fazer, ó, aqui em cima, ó. É melhor fazer aqui em cima. Então, desestruturando aqui, ó. Beleza? Opa, aqui embaixo a gente consegue pegar esse cara aqui, ó. Então, await user find one e-mail. Eu quero que você consulte se existe um e-mail igual ao rec body ponto e-mail. Se existe alguém desse tipo aí na sua aplicação, você passa para a gente para uma let user exist, por exemplo, e a gente verifica se esse user existe de fato, né? Tá, então se ele for, na verdade, true, se ele existir, o que a gente quer retornar? A gente vai retornar um erro aqui para o usuário que ele não pode inserir usuário repetido. Então, return um erro 400 com um erro true e vamos colocar uma mensagem específica aqui para o cara. Este usuário já existe, beleza? Feito esse processo, então, a gente conclui uma validação bem parruda de cadastro de usuário. E eu tô falando aqui de uma aplicação onde a gente tem apenas 3 dados, nome, e-mail e senha, tá? Mas você pode ter quantos campos você quiser aqui dentro. Vamos lá dentro do nosso Insomnia e vamos tentar inserir uma cena de novo. Este usuário já existe, ele esbarrou no nosso critério ali de validação desses dados também, que não pode ter usuário com e-mail repetido. Então, vamos colocar o que a gente fez aqui em cima. Validação no banco de dados. Verifica se o usuário existe. Então a gente tem aqui uma estrutura muito legal na nossa aplicação, inclusive está toda comentada aqui do que a gente está fazendo, em que momento a gente está inserindo, o que a gente está validando, o que a gente está criptografando e o que a gente está utilizando para fazer essa aplicação, tá? Eu acredito que com essa validação, com essas coisas aqui, a gente constrói uma aplicação muito legal de fato, integrada com o MongoDB. Aqui a gente está fazendo busca de um usuário no banco de dados usando o find one, a gente está criando um usuário usando o create do próprio Mongoose, tá? Então tá muito legal, a gente está captando os erros, a gente está retornando quando existe um erro, a gente está criando um padrão de retorno de erro aqui, então com error e com message, mas a gente pode retornar mais dados, por exemplo, caso a gente queira, beleza? Então, tá muito bom, mas como a gente já está se estendendo aqui, a gente já fez essa integração com o Mongoose. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre autenticação. Então, muito obrigado e até a próxima.